Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Antônio Henrique e nesse vídeo do canal Baú de História eu vou contar um pouco sobre o movimento republicano em Santos Dumont, ou melhor, na Vila de João Gomes. E contar um pouco dessa história é importante, pois muitos de vocês devem se lembrar que um dos temas de estudo da disciplina de História no ensino médio é a Proclamação da República, que faz parte de um processo de mudança que culmina com o golpe militar de 15 de novembro de 1889, que se tornou um feriado para poder referenciar a nossa memória política. Só que, geralmente, nós, professores, abordamos o assunto no contexto nacional, explorando o movimento republicano em escala geral. E isso pode deixar uma lacuna imensa, pois pode levar algumas pessoas a pensar que a nossa cidade não estava inserida nesses acontecimentos e que tudo se passava num outro lugar que não aqui. E não é bem assim. Nesse vídeo, nós vamos mostrar que o movimento republicano em Santos Dumont também graçava. E ele vinha a reboque de um outro movimento muito importante para a localidade, que era a ideia de autonomia, ou seja, a vontade de elevar a Vila de João Gomes à categoria de município, separando-a administrativamente de Barbacena. A grande referência histórica para o assunto na cidade era o Clube Recreativo e Literário João Gomes, que ficava onde hoje é a Câmara Municipal. O clube foi fundado no dia 25 de setembro de 1880, ou seja, 9 anos antes da proclamação da República, com a finalidade explícita de promover recreação por meio de bailes e aula de dança, além de finalidades educativas como aulas de música e de alfabetização. Mas a intenção dos fundadores não ficava somente na recreação e educação. Eles também incluíam criar um ambiente para possibilitar aos homens da cidade um local adequado para se discutir política, pois naquele tempo os balcões das casas comerciais como a Albanese e Companhia, entre outras, serviam de referência não muito cômodas para discussões de notícias que chegavam da corte do Rio de Janeiro através dos jornais O Comércio e também do jornal O País. Esse último era dirigido por um dos mais vigorosos republicanos do Brasil, o jornalista Quintino Bocaiúva, que foi o único civil a cavalgar com os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto para o quartel-general do Exército, que, na manhã do dia 15 de novembro de 1889, proclamou a República a fim de dar fim à monarquia no Brasil. Nas dependências do clube, existia uma sala especial para os sócios que se reuniam para poder discutir política. E os assuntos eram tanto os assuntos da corte, evidentemente, como os da região. E ali surgiu uma aspiração que acendia o ânimo dos associados, que era a ideia de autonomia do distrito de João Gomes, que já contava com 20 ruas calçadas e 420 casas edificadas, por uma população de aproximadamente 9.000 pessoas. E entre os diversos sócios, coube ao doutor Carlos da Silva Fortes e ao vigário José Augusto de Almeida, que eram liderados por Irineu Paz de Almeida, fazer a ponte entre os sonhadores entusiastas de João Gomes, do clube, e a Assembleia Provincial, para a proposição de uma lei que elevasse política administrativamente a cidade. E isso aconteceu no dia 27 de julho de 1889, quando o Barão de Ibituruna, que foi o último presidente da província, sancionasse a lei que criou o município. E aqui vale uma pequena explicação, que é para você não se esquecer das fases políticas do nosso estado. No período colonial, nós éramos uma capitania. Com a independência de Portugal, nós passamos à condição de província. E quem governava o estado, ou a província, era chamado de presidente de província. Com a proclamação da República, as províncias viraram estados e o seu dirigente máximo, um governador. Então, quando a gente fala capitania, nós estamos falando do Brasil colonial. Quando nós falamos província, estamos falando do Brasil imperial. Quando falamos estados, nós estamos falando do Brasil republicano. Mas aqueles eram meses tumultuados, porque pouco mais de 3 meses depois da elevação de João Gomes à condição de município, foi proclamada a República. E somente no dia 25 de fevereiro de 1890, chegou um telegrama de Cesário Alvim, recém-possado governador do agora estado de Minas Gerais, solicitando ao Dr. Carlos da Silva Fortes a indicação de nomes para poder compor o governo do município. As fontes históricas dão conta que a alegria tomou conta dos corações dos nossos antepassados. Fogos foram disparados, comerciantes distribuíam vinhos importados para a população, que, entusiasmada, cantava a grande vitória. Não foi apenas esse evento que levou o povo a encher as ruas em comemoração na cidade. A notícia da proclamação da República também despertou fogos e pôs a população nas ruas a comemorar. E isso contrasta com a percepção dos cariocas, que, mal compreendendo o golpe, acreditavam ser uma parada militar
e assistiam bestializados, né, para usar um termo já clássico na historiografia nacional, à mudança de regime. Então agora, quando você pensar na proclamação da República, quando você pensar no feriado do dia 15 de novembro, você se lembre que Santos Dumont também vivia isso intensamente. No nosso caso, especialmente, a data, o processo republicano, ele significava também o processo de autonomia do nosso município. Então, essa breve exposição, ela é somente para poder marcar esse episódio. Mas eu vou deixar também uma questão interessante aberta. Nesse processo todo de emancipação política de Santos Dumont, de proclamação da República, a nossa terra trocou de nome. De João Gomes, que era um sesmieiro que ocupou pioneiramente as nossas terras, né, onde hoje está a cidade de Santos Dumont, trocou o nome para Palmira. Mas por que o nome de Palmira? Quem que batizou o recém-município com esse nome? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então eu deixo um abraço a todos vocês e se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal, porque isso nos incentiva muito. Tchau, tchau.